bom estarmos começando mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Como você sabe, nossos encontros têm se debruçado sobre o livro Nosso Lar. Olha ele aqui. E você já está com o seu? Você já procurou, já montou o seu cantinho de leitura? Ler é algo especial, porque só com a leitura nós somos capazes de encontrar caminhos novos. Como temos encontrado. Por quê? Porque por detrás da letra está o Espírito, o ensinamento que André Luiz nos traz, falando de coisas muito importantes. Na semana passada nós vimos que André Luiz, no capítulo 17, havia saído do hospital e foi abrigado, foi acolhido carinhosamente pela família de Lísias. E que, depois de ele ter se inteirado de como funciona aquela casa, onde a família de Lísias, a dona Laura, as irmãs de Lísias estão vivendo juntamente com o próprio, André Luiz viu como é a sala de banho, a biblioteca, etc. E ele é convidado ao final da tarde para sentar-se à mesa na oração. Mas eles estão se sentando à mesa porque também vão tomar algum alimento, vão ingerir alguma coisa. E o capítulo 18 vai falar sobre o alimento. Você vai ver que o conceito que os espíritos têm a respeito do alimento é um pouco diferente daquele que nós temos na terra. Na terra comemos para sustentar o corpo, mas lá nós vamos ver já no título, o amor é o sublime alimento das almas. E então nós estaremos vendo André sentado à mesa juntamente com a família. E sobre a mesa havia o quê? Havia alguns recipientes, algumas travessas com um caldo reconfortante e frutas perfumadas, que André Luiz diz que mais se pareciam com concentrados de fluidos deliciosos. Veja só. Fluidos deliciosos. Ele fica surpreso. Aquilo para ele é muito novidade. Ele não sabia que ali, enquanto lá no hospital devia ser só aquela canjinha, né? Aqui a gente vai no hospital, é aquele caldinho, aquela sopinha, aquela coisa meio ralinha, não é? Na terra é assim. Você no hospital às vezes não recebe aquele, dependendo do teu problema, não é aquele bifão. Você está se recuperando, então um chazinho, uma bolachinha. Agora ele estava na casa de uma família que estava se alimentando. E, surpreendido, a dona Laura o ajuda a entender, dizendo: olha, André, aqui nossas refeições são muito mais agradáveis que na terra. Dona Laura está dizendo que em nosso lar existem casas que praticamente não precisam de alimentos, de refeições em outras áreas, mas que nas zonas do Ministério do Auxílio, muitas vezes eles não podem prescindir, não podem abrir mão dos concentrados fluídicos. Uma vez que eles trabalham em uma atividade que consome muita energia de todos eles. Nós gastamos, diz Dona Laura, despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar as provisões de força. Então é por isso que a gente precisa disto. Agora, uma das jovens que estava com eles, daquelas irmãs de Lísias, disse que não só eles, no Ministério do Auxílio, que juntamente com os do Ministério da Regeneração, precisavam dessa alimentação. Todos os ministérios, explica ela, inclusive o Ministério da União Divina, não os dispensam. E que utilizam a alimentação, cada um de uma forma específica. E você vai ver agora, aqui na TV, um quadro que o Projeto Imagem apresenta, falando sobre essas questões ligadas ao tipo de alimentação em cada ambiente, em cada ministério. Nós estaremos mostrando para você no próximo bloco e comentaremos rapidamente qual é a diferença do alimento no Ministério da União Divina, no Ministério do Esclarecimento, na comunicação, no auxílio, na regeneração. São ministérios, cada um deles com uma atividade específica. E que, portanto, têm um grau de desgaste no trabalho que realizam
específico também. Então eles utilizam a alimentação lá em nosso lar com este critério, sabendo que em cada lugar haverá uma necessidade, eles utilizam concentrados fluídicos, utilizam energia em forma de frutas, coisas que são um pouco mais adequadas para, né, um fortalecimento mais rápido. Então, estaremos aprendendo com o ensinamento da Dona Laura que em todos os lugares o alimento se faz importante. Porque apesar de serem espíritos, eles têm um corpo chamado perispiritual que estará também dependendo de um abastecimento. Nós vamos ver, já vimos lá no começo que André Luiz vai para o hospital e tem que tomar alguma coisa, ele ingere alimento para se refazer do desgaste que ele havia sofrido na região umbralina. Então agora, no próximo bloco, você vai acompanhar conosco estas explicações que são bastante interessantes. Sem nos esquecermos, entretanto, que este tipo de alimentação é uma alimentação que não depende da outra principal, que é aquela que o título do capítulo nos apresenta, o amor. Dona Laura vai tratar deste tema quando a gente voltar no próximo bloco. Portanto, fique conosco. Come uma coisinha rápida, um suquinho, uma frutinha e volte para a gente continuar aqui o livro Nosso Lar. Até já!